Origem dos traumas. Existem traumas na nossa vida. São todas aquelas ações, acontecimentos que marcaram a nossa história. Uma agressão física que a gente recebeu, um assalto que a gente passou, uma doença muito grave. São tantos outros traumas que a gente sofre ao longo da vida. É uma falência que a pessoa tem. Ela tem dinheiro, daqui a pouco não tem mais. Perde tudo. Enfim, o acidente doméstico, o acidente de carro, são traumas que mudam o nosso modo de pensar, de falar e de agir. São traumas que ficam guardados, armazenados na nossa mente e que afloram no momento que a gente menos espera. Por que esses traumas afloram? Porque nós temos uma memória espiritual. E esta memória ela pode ser desperta com um gatilho espiritual, melhor dizendo, um gatilho mental. Uma pessoa que sofreu um susto proveniente de uma galinha. Eu tenho uma amiga que ela tem medo de galinha. Quando ela era pequena, devia ter 3 para 4 anos, ela estava solta da mãe, passeando na casa de um familiar, e uma das galinhas atacou ela. Ela estava lá brincando no quintal, foi pegar um dos pintinhos e a galinha veio proteger. E a galinha foi em cima dela. E ela soltou o pintinho sem saber o que estava acontecendo e saiu correndo, mas a galinha veio atrás dela ainda por algum tempo. A mãe acolheu, tirou dali, só que ela conservou esse trauma durante a vida toda. E ela, mulher adulta, com mais de 30 anos de idade, ela ainda tem medo de galinha. Então, se ela vê uma galinha, ela é capaz de jogar a bolsa no chão, para distrair a galinha e sair correndo, largando o celular, documento, tudo para trás, por causa de uma simples galinha. Então, existem alguns traumas na nossa vida que afetam o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, de pensar, de agir. Existe um pressuposto trazido por Freud ao criar a psicanálise, que o começo do tratamento de qualquer transtorno mental começa por descobrir a origem do problema ou trauma original. A ideia não é de Freud, mas sim da paciente do Dr. Bleuer, que foi apresentado ao mundo com o nome de Ana O. A própria paciente chegou à conclusão de que, ao recordar e falar dos traumas sofridos, limpa a chaminé, os sintomas diminuem e até mesmo desaparecem. Com base nessa descoberta do Dr. Bleuer, junto com Freud, desenvolveu todo um conjunto de ideias que não solucionaram a histeria e os problemas dos distúrbios mentais, mas que colocaram os médicos no bom caminho. Então, o Dr. Bleuer tinha uma paciente, essa paciente tinha uma série de transtornos. Essa paciente foi conhecida no meio científico como Ana O. Essa paciente, ela dizia que toda vez que ela recordava da origem de um trauma, e ela conseguia entrar em equilíbrio e mais, muitas vezes conseguia até a remissão, acabar com a doença, com aquele desequilíbrio. Então, para ela era um tratamento muito bom, muito abençoado, poder recordar, falar em voz alta o que aconteceu com ela, e além dela poder recordar, ela descobriu que os sintomas diminuíam, aqueles traumas que ela tinha, como se ele perdesse a força e os sintomas diminuíssem. Então, a paciente Ana O tinha uma série de doenças, paralisia na mão, na perna, um problema da fala, que ela perdia a capacidade de falar no próprio idioma nacional. Então, ela perdeu a capacidade de falar na língua alemã e passou a falar, por exemplo, no francês. Então, ela esqueceu a língua natal e começou a falar em outra língua. Então, quando o Dr. Freud foi fazer o exame dela, junto com o Dr. Bleuer, descobriu que a paciente apresentava melhoras substanciais quando ela recordava dos traumas sofridos. E uma vez o pai estava passando mal, na beira da morte. A casinha dela era perto do mato, da floresta. E aquela mata, aquela floresta que existia atrás da casa, tinha cobras. E ela estava vendo o pai passando mal, agoniado. E ela ficou preocupada com cobra. E aí ela olhou para a mão dela, para o braço dela, e era como se os dedos dela tinham virado cobras. E aí ela tentava espantar aquelas cobras, mas era o próprio braço. Quando ela percebeu, ela estava com o braço paralisado. Ao recordar deste fato,
da doença do pai, da angústia que ela estava sofrendo, ao se recordar que havia mata atrás e a mata tinha cobras, ela lembrou a origem da paralisia dela. O sintoma desapareceu e aí ela melhorou desse sintoma. E outra vez, eu já relatei aqui, vou relatar novamente. Ela entrou no quarto de uma criada e a criada tinha um cachorrinho. E ela viu que o cachorrinho estava bebendo água no copo da criada. E ela ficou enojada de dividir o copo com um animal, com um cachorro. Não era o copo dela, era o copo da criada. E o que aconteceu? Ela começou a desenvolver uma aversão à água, a ponto que ela não bebia líquidos. Para que ela tivesse os líquidos que ela precisava, aí sim, ela tomava um café, comia uma fruta, ela pegava mais os líquidos dos alimentos do que o líquido da própria água. A água ela não bebia. E ao se recordar deste trauma que ela sofreu, dessa agonia, desse nojo que ela teve, ela conseguiu beber novamente água. Naquele momento ela já jogou para dentro um copo d'água, já bebeu um copo d'água. Então, a base da psicologia de Freud diz que se conhece o trauma é capaz de iniciar o tratamento. Essa é a base da nossa psicanálise. É claro que a psicanálise ainda está muito longe de propor soluções, de conseguir curas. Mesmo assim, colocou o cientista no bom caminho, dando uma chave para abrir inúmeras portas. E a gente vai seguindo aqui com a nossa psicologia espiritual.